dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Franciscano. O papo de hoje, além de franciscano, é pascal. Temos a alegria de receber Frei João Fernandes Reinert, que é mestre e doutor em Teologia Sistemático-Pastoral pela PUC-Rio e professor do Instituto Teológico Franciscano. Frei Reinert, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite por esse papo tão importante sobre a nossa fé, que é a Páscoa, o Tríduo Pascual, a centralidade da fé cristã. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença. Frei, como é que surgiu o seu interesse pela vida religiosa e pela pastoral? Isso, a vida religiosa, a vida franciscana, o sacerdócio, enfim. A minha família sempre muito religiosa, meus pais e meus irmãos, enfim, a minha família no todo. E desde cedo participando da igreja, da comunidade, fui a coroinha enquanto criança. E eu lembro que uma certa ocasião teve uma missão na minha cidade, missão franciscana, e a minha família acolheu um missionário durante uma semana, hospedado lá em casa, etc. E eu comecei também naquela semana a participar com ele das missões, visitar as casas, as famílias, e aos pouquinhos foi então despertando a curiosidade para conhecer um pouco mais esse carisma, a vida religiosa, etc. E foi mais ou menos por aí o início. E deu no que deu. Mas a paróquia que o senhor frequentava era franciscana? Franciscana. No sul de Santa Catarina, na cidade de Gaspar. Até hoje os frades estão lá, sempre foi franciscano. Na verdade, Gaspar era um celeiro de vocações, né? Inclusive um grande frei, Frei Godofredo, que também passou por aqui, pelas terras de Petrópolis. Ele marcou muito a nossa cidade de Gaspar, na evangelização, na presença. Então, de fato, é uma cidade que foi marcada pelo carisma franciscano e até hoje continua. E como surgiu esse interesse em fazer o mestrado, o doutorado, e especificamente na teologia sistemática? Foi durante a graduação em teologia? Sim, eu sempre gostei de estudar, etc. Mas a teologia, na graduação, de fato, eu tive assim, uma identificação muito grande pela teologia. Uhum. E, modéstia à parte, assim, eu aproveitei bem o tempo de graduação, leituras, pesquisa, e aí começou então o interesse aumentando, etc. E tive a oportunidade de aprofundar os estudos. Mas, de fato, começou na graduação, essa paixão pela ciência teológica, pela teologia. E teve algum professor que foi inspiração para a área da sistemática? Na verdade, vários, com certeza, né? Vários. Sempre li muito Boff, e aqui no Instituto, ótimos professores, o Celso Faria, Sinivaldo, e a mesma coisa na área da pastoral. Então, assim, o ITF, graças a Deus, ofereceu para nós professores assim muito capacitados, com paixão pela teologia, e isso motiva, isso estimula, de fato, o estudo e a continuação dos estudos. Muita gente talvez esteja se perguntando, mas o que é teologia sistemática? Exatamente. E o que é teologia sistemático-pastoral? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Antes do senhor explicar, tem um fato interessante, né? Quando eu entrei aqui no ITF, na biblioteca, eu era estagiário de história, né? Mas eu tinha muita vontade de aprender sobre teologia. E eu lembro que, assim, acho que mais ou menos no primeiro mês, foi uma coisa muito rápida, né? Eu conheci os freis, né? Eu conheci o Frei João, e toda hora eu escutava lá, na teologia sistemática. Aí o Frei estava passando por ali. Falei, Frei, por favor, me explica o que é essa teologia sistemática. E eu achei muito interessante porque, talvez com uns 5 minutos, eu só conseguiu fazer uma síntese tão legal que eu guardo isso até hoje, né? E a partir daquele momento ali que eu comecei, nossa, a teologia é muito mais ampla do que a gente pensa, né? Daquilo que a gente vive no cotidiano da nossa paróquia, da nossa comunidade, né? É muita coisa que passa por aquilo ali, né? Então, né, o senhor também foi uma inspiração para os meus estudos. Parabéns também vocês, né, pela vontade de sempre mais aprofundar a fé, a teologia. Sabemos que você também, a Neuci, são estudiosos e sempre estão aprofundando. Isso é muito bonito, é muito motivador e inspirador para outras pessoas. No Brasil, nós usamos mais a expressão teologia sistemática.
Na Europa se usa um pouco mais teologia dogmática. Enfim, a teologia ela está dividida em duas grandes áreas, digamos assim, a teologia bíblica e a teologia sistemática. A sistemática ela reflete, aprofunda as áreas principais do conhecimento teológico, então é dividida em várias matérias: cristologia, graça, antropologia, pneumatologia, eclesiologia. Então é um estudo aprofundado, uma reflexão também contemporânea a partir dos dados fundamentais da fé. Obviamente ela está fundamentada na Bíblia, então não tem como fazer uma teologia sistemática sem também ter uma base, uma fundamentação bíblica, obviamente. A Bíblia, a Escritura Sagrada é a base de tudo, e a partir dessa base você então vai aprofundar os mistérios da fé. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a cristologia, que é uma área da sistemática. Então, a revelação de Deus em Jesus Cristo, a partir do dado bíblico, e aí então você vai aprofundando essa revelação. Quem foi Jesus? Qual foi seu contexto? O que ele propôs? O que é o reino de Deus? Quais foram suas opções fundamentais? O que ele entendia por reino de Deus? Qual que é o conteúdo de suas parábolas? Quais as causas teológicas históricas da sua morte? Como entender a ressurreição? Então vamos aprofundando o mistério, né, no caso cristologia, o mistério de Jesus Cristo. Então a sistemática vai refletindo sistematicamente, metodologicamente, a própria revelação cristã de Deus em Jesus Cristo. E sempre, obviamente, trazendo para os dias atuais, né? Então a pergunta fundamental, quem é Jesus? Essa é a missão perene da teologia. Sempre respondendo e voltando a essa pergunta, quem é Jesus? E respondendo hoje, sistematicamente, a partir da nossa realidade, o nosso contexto, o nosso continente, os nossos desafios, mais ou menos, em poucas palavras, a teologia sistemática. E um professor de teologia sistemática, ele pode dar aula nessas diversas áreas? Obviamente você aprofunda a tese, etc. Você aprofunda uma área, digamos assim, né? Mas você, sim, está autorizado a lecionar as várias disciplinas da teologia, até da teologia sistemática. Até porque todas dialogam, uma remete à outra, uma depende da outra. Por exemplo, não tem como você dar cristologia sem ter uma base, um conhecimento profundo sobre a Santíssima Trindade e vice-versa. A mesma coisa a pneumatologia. Então, as matérias todas estão interligadas, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, estamos autorizados a lecionar as matérias todas da sistemática, embora cada um tenha uma especialidade. Exato. No seu caso, pastoral. Eu aqui no TF, eu estou com a cristologia, fé e revelação e Santíssima Trindade. Pastoral eu estou mais em curso, digamos assim, extracurricular, curso à distância, seminários, mas a pastoral é o Frei Moraes, né? Então eu trabalho nas duas áreas, digamos assim, mas enquanto disciplina oficial do curso, estou mais nas matérias da sistemática, cristologia, fé e revelação e Santíssima Trindade. Teologia fundamental. Exato, a teologia fundamental é o fundamento da sistemática, né? Então, conceitos fundamentais, graça, revelação, fé, liberdade, inspiração, são os fundamentos da fé e da teologia. Então, eu diria que a teologia fundamental é o fundamento da sistemática. Obviamente, junto com sempre tendo a Sagrada Escritura como base fundamental, né? E a revelação, claro, a revelação. Em cima da revelação, que ela está consignada no livro sagrado, a partir dessa base, então, da tradição viva, a partir dessa base a gente vai sistematizando a teologia. Perfeito. Então, Frei, agora entrando no nosso tema, que na verdade é o que a gente está vivendo agora na liturgia da igreja, né? Essa espiritualidade que é muito latente, né? Muito importante, né, para nossa fé, né? Nós falamos aqui de Quaresma, né, com o Frei Ilvo, e o nosso tema hoje é Páscoa, né? Aí eu queria perguntar ao senhor, o senhor escreve muito sobre a paróquia, né? E eu acho que isso é um reflexo também da experiência que o senhor tem com essas paróquias, né? Com relação à Páscoa, né? O que o senhor poderia dizer sobre a vivência do fiel
desse momento derradeiro, né? Eu achei interessante. Essa palavra apareceu algumas vezes com o Frei Ivo, né? O que o senhor falaria sobre a experiência do fiel, né? Relacionado à questão do tríduo pascal, que o senhor acabou de falar, né? Qual é essa experiência que a gente deve viver? O que a igreja pede, né, que a gente vive nesse momento? Muito bem, um pequeno, né, voltando um pouco ao assunto, vocês falaram que o Frei Ivo que fez o podcast sobre a Quaresma. Sim. E a pergunta anterior também, como começou o meu gosto pelos estudos, também um abraço, nosso muito obrigado ao Frei Ivo. Na época o Frei Ivo era diretor do Instituto e foi também um grande incentivador nosso para que nós continuássemos os estudos. Então também nosso muito obrigado ao Frei Ivo. Que legal. De fato, o tríduo pascal, a noite santa, sobretudo, o sábado à noite, a vigília pascal é a vigília das vigílias, né? É a centralidade da fé cristã. E é muito bonito ver como que o povo celebra os 3 dias com muita vida, com muita entrega, com muita fé. Eu estou agora numa nova paróquia, que é Nilópolis. Primeiro ano que eu vou participar do tríduo pascal com eles. Estou com muita expectativa, até já perguntei para as pessoas como que é, como que não é. É interessante, eles dizem que a semana toda muita intensidade a participar. Inclusive, sábado à noite, segundo eles, é o dia que mais há participação. Porque, de fato, sábado à noite, tudo converge para o tríduo pascal, e nesse tríduo pascal tudo converge para o sábado santo, a vigília pascal, né? O dia momento em que a treva é transformada em luz, em vida nova. Aí todo o simbolismo do fogo santo, etc. Então, assim, cada vez mais percebemos também, nas paróquias onde eu passei, adultos presentes na igreja, adultos sendo batizados, os neófitos. Então, interessante, cada ano tem aumentado o número de batismos na vigília pascal. E, de fato, é aquilo que também remete à nossa fé. Ou seja, não só o neófito, não só o adulto é batizado, mas nós também renovamos a nossa fé na Noite Santa. Nós também somos renovados em nossa fé. Nós também nos tornamos neófitos. Quando falamos neófitos, não são apenas os que serão batizados. Todos nós, na Semana Santa, na Quaresma, nos preparamos para renovar a nossa fé e renascer novamente, ressuscitar com Cristo. Então, nessa Semana Santa, todos nós também nos tornamos neófitos. Não enquanto batizados, claro, não enquanto aquele que acabou de celebrar o batismo, mas aquele que renova a sua fé e ressuscita também com Cristo. E nós temos percebido isso, assim, de fato, em nossas paróquias. As pessoas vão para fazer uma experiência de ressurreição, de vida nova, transformação daquilo que não é vida para uma vida santa, uma vida nova, uma vida ressuscitada. Então, a ressurreição não é só a ressurreição de Cristo, é também a nossa ressurreição. A tristeza, ela é transformada em alegria. A dor é transformada em alegria. E o povo, ele vai com essa experiência. Sobretudo hoje, nos momentos atuais, tanta dificuldade, tantos desafios, o Brasil passando por muitas dificuldades em todos os sentidos, polarização, etc. O povo, então, vai para poder renovar a vida, renovar a fé e renovar a sua vida. E nós também nos renovamos com isso. Nós, enquanto presbíteros, frades, também saímos renovados ao ver também a fé do povo. A Quaresma, na verdade, é um período de reflexão. E, ao meu ver, é uma reflexão que leva a uma expectativa que cresce a cada dia, especialmente no Domingo de Ramos. É isso ou estou enganada? Eu diria que exatamente. A Quaresma é uma preparação para a nossa ressurreição na Páscoa, né? Para a nossa vida nova. Então, toda a Quaresma estou me preparando para, de fato, me tornar neófito, né? Para renascer novamente, para ressuscitar com Cristo. Então, esse é o sentido da Quaresma. Então, tudo converge para o tríduo pascal, sobretudo para a vigília do sábado à noite. Ela está em vista dessa celebração principal da nossa fé, que é a celebração da morte e ressurreição do Senhor. E, obviamente, a Semana Santa, né, começando com o Domingo de Ramos, também está convergindo para a vigília das vigílias, que é a morte e a ressurreição do Senhor. E é uma forma que a liturgia nos proporciona de vivenciar aquilo que o próprio Jesus viveu, né?
eu costumo pensar assim que na sexta-feira santa, para mim, é um momento de luto mesmo. A gente parece que a gente vivenciando a liturgia ali, a gente parece que está realmente passando aquilo que os discípulos, né, passaram junto com Jesus naquele momento, né? E é muito interessante porque não só a sexta-feira, acho que a sexta-feira é um momento mais marcante, né? Nesse sentido que a gente vivencia mesmo na própria pele, vamos dizer assim, né? Aí eu só estava falando da questão do sábado, né? O sábado é alegria, né? E tem a figura do fogo que a gente faz ali antes de entrar para a igreja, né? Você começa a celebrar ali em volta do fogo, né? E a gente tem o Círio Pascal, né? E o que ele simboliza dentro dessa liturgia? Perfeito. Você começava dizendo sobre a Sexta-feira Santa. De fato, é um momento para nós vivermos a morte do Senhor, nos colocarmos no lugar do Senhor e também no lugar dos outros, de todos os sofredores da história. Então, não é só lembrar a morte de Jesus, mas é atualizá-la também em nossa vida, em nossa espiritualidade. Nós também morremos com Ele, nos colocamos no seu lugar. Então, por isso, toda a simbologia, né, da Sexta-feira Santa, a igreja despida. No sábado, durante o dia, é a continuação desse mistério da morte, no caso, o sepultamento de Jesus. Então, também a igreja, o dia em silêncio, e tudo convergindo para o sábado santo. Então, no sábado, sobretudo à noite, é o momento de celebrarmos a Páscoa. Por isso, o fogo, o símbolo. Não tem sentido acendermos um fogo quando está claro. Então, o fogo ele é aceso na noite. Por isso, a vigília da Páscoa devia ser e é sempre quando está entardecendo. Exatamente para lembrar e mostrar que a morte foi vencida pela vida, a escuridão foi vencida pela luz. Então, Ele é a nossa luz, Ele é a vida nova. Então, todo o fogo tem esse sentido de transformação. A escuridão não foi substituída pela luz, mas ela foi transformada pela luz. Então, Ele é a nossa luz, é o sentido da nossa existência. Então, os símbolos falam por si na vigília pascal. Então, a bênção do fogo é acender o círio pascal, exatamente para recordar que aquele que desceu à sepultura, desceu à mansão dos mortos, não permaneceu lá. Ressurgiu, agora é a luz do mundo, é a nossa luz, é a nossa vida. Na verdade, nós só nos damos conta da importância ou da existência da luz graças às trevas, né? Exato. Então, o Tríduo Pascal, ele tem todos esses momentos, né? A vida, a morte e a ressurreição. Até costumamos dizer que no Brasil, o povo celebra ou então se identifica-se mais com a Sexta-feira Santa, que é o sofrimento, a morte, as dificuldades. De certa forma, sim, e faz parte, nós temos que viver também esse momento, não podemos fugir da cruz, a mensagem principal do cristianismo, o querigma, a cruz faz parte. Nós temos medo, por exemplo, de uma pastoral sem cruz, sem a dimensão da entrega, do sacrifício, da doação. Um ministério sem cruz é perigoso porque ele pode beirar o triunfalismo. Então a cruz faz parte, o sofrimento faz parte. Mas nós não permanecemos nele. Ele foi superado, foi vencido. Então, um perigo seria ficar só também na Sexta-feira Santa, outro perigo seria anular a Sexta-feira Santa e ir direto para a ressurreição. Então, viver bem cada dia. Então, a cruz faz parte. O sofrimento faz parte do mistério salvífico e da nossa existência. Mas ele foi superado. Por isso, tudo converge para a ressurreição, para a luz. A palavra definitiva, a última de Deus, é a ressurreição, né? Enquanto que autoridades religiosas, políticas, fizeram aquilo que fizeram com Jesus, a morte cruel, foram até esse momento. Não tiveram mais poder sobre ele. E agora Jesus responde. O poder agora é com Jesus, e da vida nova. Não o poder da vingança, mas na vida nova. A resposta, então, à atrocidade foi a luz, foi a ressurreição, foi a vida nova. Para dizer que o poder dos algozes foi até a sexta-feira, até a morte. A partir daí, não tiveram mais poder sobre Jesus. Aí entra o poder de Deus, entra a ressurreição.
De certa forma, você acabou respondendo a uma crítica que muitos cristãos, especialmente os católicos, recebem, porque algumas pessoas dizem que nós nos apegamos à cruz, ao sofrimento, que nós gostamos de adorar o sofrimento ou o Cristo sofredor. E não é bem assim. E não é bem assim. Tanto é que nós cristãos, católicos, a gente identifica-se com o Cristo. E ele viveu, lava pés, foi morto, sexta-feira santa e ressuscitou. Então a cruz, ela simboliza, na verdade, essa totalidade. A cruz é símbolo de uma doação, amou e os amou até o fim. Ou seja, até o fim, não só até o último segundo de sua vida, mas até o fim na intensidade, amou até as últimas consequências. Então a cruz simboliza a vida, uma vida de lava-pés, uma vida de doação, quinta-feira santa, simboliza uma entrega radical até o fim e simboliza a ressurreição. Então o que nos salva é essa totalidade. Não é somente a cruz e não somente a ressurreição. Não tem como separar esse mistério da vida, morte e ressurreição, que é o querigma. Então, quando usamos uma cruz, carregamos a cruz no coração e no pescoço, estamos lembrando essa unidade do tríduo pascal. Então, por isso a importância de entendermos o porquê da cruz. Não é uma lembrança de um instrumento de tortura. Não, exato. De alguém que passou pela tortura, mas venceu pelo amor e nos dá alegria. Então, quando Cristo ressuscitado aparece, eles viram, creram e se alegraram. Então, Cristo ressuscitado, ele aparece para nós, digamos assim, transmitindo aquilo que ele é. Vida nova, alegria, de forma muito discreta, muito simples. Tanto é que só ouvemos na fé. A história não consegue falar do Cristo ressuscitado. Quem fala do Cristo ressuscitado é a fé. Então ele aparece para transmitir a alegria, a vida, a vitória. Não aparece para fazer espetáculo, não aparece para se vingar, como vingança. Tanto é que não aparece aos assassinos, a quem o matou, mas aparece a quem crê. Então a comunicação da vida nova. Alguém que passou pela cruz, mas não fica pela cruz e transmite a luz, que é ele mesmo, o símbolo do fogo do Sábado Santo. E ele aparece até a quem desconfia, né? No caso de Tomé. É muito interessante o episódio de Tomé. Por que Tomé não conseguiu perceber a presença do ressuscitado? Interessante. Uma das interpretações é que Tomé não estava na comunidade. Estavam reunidos, etc. Tomé não estava com eles. Quando Tomé volta para a comunidade, aí sim ele consegue fazer a experiência do ressuscitado. Então, quer dizer que em comunidade em estar junto que o Cristo se revela a nós. Aí também vem o discípulo de Emaús, estavam reunidos, os dois, simbolizando a comunidade. Então, a comunidade é o lugar para fazer a experiência do ressuscitado. Mas tem uma outra interpretação muito interessante. Tomé não estava com eles, estavam reunidos, estavam com as portas fechadas, estavam com medo, fechados, e de repente Tomé chega no meio deles, eles dizem que tinham visto o ressuscitado, mas estavam com medo, tristes, fechados. Então Tomé, mais ou menos como que pergunta, digamos assim, olha, vocês viram o Senhor, mas estão com medo, estão fechados, estão presos. Que fé que é essa? Nessa fé de vocês eu não creio. Não creio que vocês viram o ressuscitado. Porque se tivesse visto de verdade, vocês estariam sendo pessoas novas, superando todo o medo. Então, interessante essa interpretação. Para dizer, quem transmite o ressuscitado, quem é testemunha do ressuscitado, é alguém alegre, sem medo, que supera todas as mortes, supera todos os fechamentos. A gente pode fazer uma ponte entre essa interpretação e a importância da pastoral da acolhida, que é aquela que se abre, né, a quem vem, a quem está chegando. Perfeito. Eu diria mais, né, isso colocando a questão da experiência do senhor, das comunidades onde o senhor passou, né? A gente sabe que algumas vivem muita questão da violência, né, e talvez, né, por conta disso, eles acabem se identificando um pouco mais com esse sofrimento, né, que Jesus passou e com aquela alegria do ressuscitado, né? Então, eu acho que a gente poderia fazer uma dobradinha com a pergunta que a Neuci fez com essa questão da acolhida, né? A comunidade, essa experiência que o senhor teve nessas comunidades e a importância
desse momento, né, da acolhida, da Páscoa, no cotidiano dessas pessoas, né, que a gente sabe que muitos sofrem muito por conta, né, do que acontece ali dentro daquele cotidiano. Né? Perfeito. Uma igreja acolhedora é uma igreja pascal. Aliás, a palavra Páscoa do hebraico é passagem. Passagem é movimento, não é nada parado. Igreja em saída. Então, uma igreja que está aberta, uma igreja portas abertas para sair, para acolher, para receber, para ir, é uma igreja pascal. Então, uma igreja que não acolhe, uma igreja que não dialoga, uma igreja que não inclui, nunca é uma igreja pascal. Então, se é na comunidade que nós fazemos a experiência do ressuscitado, no caso Tomé, essa comunidade precisa ser uma igreja pascal, uma igreja acolhedora, em todos os sentidos. Acolhida não só como a pastoral na porta da igreja, da acolhida, mas acolhida como uma igreja aberta, sinodal, participativa, inclusiva, uma igreja não clerical. A estrutura em si, ela também é mensagem. Não é só um instrumento, não é só uma mediação. A própria estrutura eclesial é mensagem, ela comunica em si. Já está comunicando ou Cristo ressuscitado, ou então, tão somente a Sexta-feira Santa. Uma igreja fechada, que não oportuniza, que não acolhe. E como que as pessoas fazem, de fato, essa experiência do ressuscitado no dia a dia, né? É interessante, quando a igreja é acolhedora, é viva, mais facilmente as pessoas conseguem viver a experiência do ressuscitado. Porque nós temos uma cultura do individualismo e a comunidade e é chamada a ser uma comunidade alternativa. Aquilo que não encontramos na sociedade de massa, né, anonimato, etc., o individualismo, na igreja é o contrário. Então, a fraternidade, o olho a olho, a participar um do sofrimento do outro, isso é fazer a experiência pascal. E muitas pessoas conseguem, de fato, viver isso quando a comunidade é acolhedora. Eu lembro quando eu passei na Rocinha, na paróquia da Rocinha, uma mãe perdeu um filho assassinado. Uma semana depois, ela estava na porta da igreja acolhendo as pessoas com um sorriso no rosto. Isso é ressurreição, né? Isso é experiência pascal. Então, ela com certeza foi acolhida pela comunidade, uma igreja pascal, e ela também ajudou outras pessoas a fazer a experiência pascal, com a sua acolhida, com a sua alegria. Alguém que passou pela Sexta-feira Santa, teve o seu filho morto, mas conseguiu ter transformada a dor em vida nova. Não deixou que o medo a paralisasse. E nem se fechou na sua dor. Exato. Então, uma vida pascal e uma igreja pascal. Então, isso que é a ressurreição. No dia a dia, nós temos muitas experiências de ressurreição. Então, a ressurreição não é só algo com Jesus, mas é também conosco. Não é só algo do passado, mas é algo em nossa vida. Então, nós não esperamos a nossa ressurreição final da nossa existência. A ressurreição se dá aqui a cada momento, a cada dia, a cada celebração. Cada celebração da Eucaristia é uma Páscoa, né? Tanto é que, eis o mistério da fé, anunciamos a vossa morte e proclamamos a ressurreição. Cada Eucaristia é uma Páscoa. Então, a Páscoa está acontecendo permanentemente em nossa vida. Seja enquanto celebração litúrgica, seja como experiência existencial, experiência fraterna, enfim. Por isso que a mensagem de Cristo é tão atual. Perfeito. O Evangelho é sempre boa nova, né? Porque ele promove vida, ele promove ressurreição. O Evangelho, as Escrituras, a igreja pastoral está a serviço da vida, promover ressurreição, né? Cristo Cristo ressuscitou porque viveu a cada dia como ressuscitado. Viveu promovendo vida, gerando vida. Viveu ressuscitando pessoas, né? Enquanto tirada do fechamento, da tristeza, da doença, do pecado, então ele viveu ressuscitando pessoas. Então, aí sim a sua ressurreição não é algo isolado, não é algo mágico, mas é prolongamento ou consequência de uma vida de ressurreição. Foi a sua vida. E assim a nossa vida, né? Quanto mais promovermos vida para os outros e para nós, mais sentido vai ter a nossa ressurreição quando chegar o nosso momento de estarmos face a face com Deus. O senhor partilhou sobre essa mulher que perdeu o filho e me veio à cabeça aqui uma outra coisa que acho que talvez uma das pessoas que tenham vivido mais intensamente esse momento talvez seja Maria, né, que estava ali
perdendo o filho, né? E eu acho que ela também é uma figura central nesse momento. Não central, porque a centralidade está em Cristo, né? Mas eu fico tentando imaginar, né, como que foi Maria também passar por aquilo, né? Ela deve ter realmente sentido a dor dele, né? Então eu acho que essa partilha foi muito, muito interessante, Frei. Eu liguei na hora com a figura de Maria. E Maria viveu todo o querigma. Viveu a vida de Jesus, acompanhou a sua vida, Exatamente. foi mãe, foi discípula, acompanhou a morte e foi testemunha da ressurreição. Então ela viveu intensamente, né, todo o mistério pascal. Vida do seu filho, morte e ressurreição, enquanto testemunha do Cristo ressuscitado. Então por isso Maria para nós é ícone de fé. Discípula, missionária, aquela que entendeu e testemunhou, digamos assim, o querigma, o mistério pascal do seu próprio filho. Talvez uma palavra então importante, uma palavra importante sobre a Quinta-feira Santa, para entendermos ainda mais profundamente o mistério pascal, né? Então eu costumo dizer que o Trito Pascal, na verdade, é uma síntese da vida de Jesus. Ele viveu lavando os pés, viveu servindo, viveu se inclinando para nós, viveu se abaixando para nos servir. E com isso incomodou muitas pessoas. Quem ama, incomoda. Quem mexe com as estruturas, incomoda. Quem se abaixa para lavar os pés, incomoda aqueles que não querem servir. Então, Quinta-feira Santa, a consequência do seu lava-pés foi a sua morte. Então, não morreu porque estava nos planos divinos, morreu porque incomodou-se, aliás, foi morto, foi assassinado, porque lavou os pés. Mas a palavra última não é a morte. Deus não permitiu que ele permanecesse na morte. Deus o ressuscitou. Na Sexta-feira Santa, Jesus, ele dá o seu sim ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E no Sábado Santo, é o Pai quem dá o sim ao seu Filho, ressuscitando. Então essa unidade é muito importante do mistério pascal, né? Vida, morte e ressurreição. Então na Quinta-feira Santa, nós celebramos várias dimensões, o dom do amor, o lava-pés, o serviço, exatamente porque Jesus foi assim. Celebramos a instituição da Eucaristia, celebramos o dom da Igreja, porque a Igreja vive da Eucaristia, celebramos o sacerdócio, as palavras, é interessante, as palavras da Eucaristia, né? São João, ele enfatiza no Evangelho o lava-pés, não enfatiza as palavras da consagração. Porque São João ele tem uma reflexão mais teológica, aonde que vai aparecer, digamos assim, a Eucaristia para São João? Não no lava-pés, vai aparecer no discurso Eu sou o pão da vida e também na bodas de Caná, onde ele é o vinho novo. Então, pão e vinho, né? Corpo e sangue. Então, para São João já está dado a Eucaristia, a instituição. E São João vai enfatizar, portanto, o lava-pés, que é um prolongamento, que é um desdobramento da Eucaristia. Não há Eucaristia sem lava-pés, né? Não há Eucaristia sem serviço. Fazer isso em memória de mim. Isso o quê? Não só a celebração da Eucaristia, mas também o serviço lava-pés. Fazer isso em memória de mim. Então, só para mostrar a importância da Quinta-feira Santa no mistério pascal, né? Não há mistério pascal sem Quinta-feira Santa, sem Sexta-feira Santa e sem o sábado da ressurreição. Aliás, a ressurreição a gente celebra no sábado à noite, né? Já é ressurreição, já é Páscoa. O domingo é um prolongamento, é uma continuação da ressurreição. Assim como todo o tempo pascal até Pentecostes é um prolongamento da ressurreição. Então, sábado à noite celebramos a ressurreição. Não vamos esperar domingo para celebrar a ressurreição. Domingo da Páscoa é uma continuação, um prolongamento da Noite Santa, que é a vigília das vigílias. Perfeito. Eu vou ouvindo vocês conversando e eu estou pensando, daí a importância de tudo que eu ouvi da comunidade, né? Porque todas as celebrações são comunitárias. Jesus sempre viveu numa comunidade, Maria foi acolhida pela comunidade após a morte de seu filho, e as pessoas hoje em dia não se dão conta disso. Muitas acham que esse período pascal é um feriadão. Vou viajar, não vou à igreja. É para ir para a praia, enfim, descansar. Não é isso. Perfeito.
É a semana central da fé cristã, né? Do cristianismo. A nossa fé é a semana central em todos os sentidos. Então, deveria ser, de fato, a semana mais intensa enquanto participação, enquanto preparação, enquanto organização, enquanto espiritualidade. E às vezes acontece que na semana do padroeiro tem mais pessoas na igreja do que na Semana Santa, no Tríduo Pascal, né? Talvez uma anemia espiritual da própria, enfim. Mas aí eu acho que entram várias questões. Entra também a questão da formação, entra a questão do projeto pastoral. Talvez aí tem várias coisas envolvidas porque isso chegou a esse ponto, digamos. Mas de fato, a Semana Santa, o Tríduo Pascal, sobretudo, é a síntese da nossa fé. Portanto, igreja cheia, não só em número, mas em vibração, alegria, viver com intensidade cada momento, cada símbolo, cada gesto, o sentido de cada dia do Tríduo Pascal, né? Viver com Cristo, morrer com Ele e ressuscitar com Ele. O mistério do Tríduo Pascal. Perfeito. Porque a gente está chegando ao final do nosso tempo, né? A conversa está muito boa, a gente ficava aqui o tempo inteiro, só precisa dar aula agora, né? Mas eu queria que o senhor, de repente, terminasse falando sobre uma questão que eu acho que é interessante. Existe um modo franciscano de viver a Páscoa? Boa pergunta. Com certeza. Eu acho que eu diria que é sobretudo colocando-se sempre ao lado daqueles que estão na morte para ajudá-los a ressuscitar, né? São Francisco, ao abraçar o leproso, viveu a sua Páscoa. Ao fazer a opção pelos pobres, fez a sua Páscoa. Viveu a sua Páscoa. Não apenas enquanto uma celebração, mas enquanto uma vida pascal, né? Então, assim como Cristo desceu à sepultura dos mortos, para como que abençoar a nossa última morada nessa existência. E também desceu à sepultura dos mortos para resgatar todos os que estavam condenados, perdidos, ou então sem esperança, crucificados pela história. Então, acho que também o franciscanismo não pode perder essa dimensão, né? Se colocar ao lado dos crucificados, para com eles, ao lado deles, também ressuscitar, promover a experiência de ressurreição. Então, uma Páscoa franciscana, sem ajudar também as pessoas a fazer uma passagem para uma vida nova, talvez não seria uma Páscoa franciscana, nem muito menos cristã. O São Francisco abraçou a irmã morte, né? Até porque é morrendo que se vive para a vida eterna. Exato. Ele não fazia dicotomia no mistério pascal. Vida, morte e ressurreição, né? A morte não é o fim, mas é o começo de uma vida plena, uma vida... É a mensagem do cristianismo. São Francisco entendeu muito bem o que é o Evangelho, o que é a mensagem de Jesus, né? Por isso, não é por nada que é chamado outro Cristo. Alguém que muitos são lizados com a mensagem do Evangelho, com o mistério pascal, né? Vida, morte e ressurreição. Então, todo o Tríduo Pascal é uma celebração litúrgica que nos remete a um dado teologal, que é o mistério pascal. A gente celebra liturgicamente um dado teologal, né? Que é a nossa salvação. O que nos salva é a vida de Jesus, a morte e a ressurreição. E São Francisco entendeu muito bem. Então, o que é esse mistério pascal? Perfeito. Que nós, né, tenhamos a possibilidade de viver a Páscoa como Francisco viveu a sua vida, né? Eu acho que isso seria o melhor dos mundos, né? Vamos dizer assim. Frei, a gente fica por aqui. Foi assim, uma alegria enorme receber o senhor aqui. Tenho certeza que a mensagem que o senhor passou hoje, né, vai ajudar muitas pessoas, né, que às vezes não entendem muito bem o que é a celebração da Páscoa, né, que consiga, de repente, viver mais intensamente esse momento, né? Então, eu agradeço pela presença do senhor e, né, fica já o convite para o senhor voltar outras vezes. Vai ser muito legal. Eu que agradeço, muito obrigado e feliz Páscoa a todos. A todos. A gente fica com a saudação de Francisco. Paz e bem. Paz e bem.